e a todos da internet, eu sou o David e essa é mais uma tutoria da disciplina de Álgebra Linear. Hoje a gente vai estar resolvendo a questão 12 da lista 1 do período de 2020/5 da UFJM. Tá? Essa questão 12 ela é simples, ela não é difícil. Ela pede para a gente determinar qual o valor de K, né? O valor do número real K, para que esse sistema, né, esses três sistemas de equações, tenha apenas uma solução, tenha infinitas soluções, ou que não tenha nenhuma solução. Então, quais valores de K acontece cada um desses tipos de situações aqui, né? Esses três tipos de situações. Bem, eu vou fazer a questão primeiro só a letra A, tá? As demais ocorrem de maneira análoga, mas eu vou comentar um pouco sobre a B, tá bom? A C se resolve da mesma maneira que se resolve a A, então faz na A, sabe fazer a B, sabe fazer a C. Bem, para começar, a gente tem que transformar esse sistema aqui. A gente começa escrevendo uma matriz ampliada, tá? Relativa ao sistema. Então, vamos fazer aqui uma matrizinha 1, y, 1 de novo, né? É 1 vezes y, menos 1 vezes z, e 1 de resposta. Aqui a gente tem o 2, 3, K e 3, né? 1, 2, 3 e 2, tá? Esses números são os coeficientes que estão multiplicando as variáveis, né? Aqui tem um multiplicando, aqui tem um 1, aqui tem um menos 1, tá? E assim por diante. Tá, e após a gente escrever essa matriz, o que a gente faz? A gente vai continuar com aquele mesmo processo de construir uma matriz forma escada reduzida, ou seja, o método de eliminação de Gauss-Jordan, tá? Então, a gente vai tentar fazer que esse triângulo aqui, ó, seja igual a zero, né? Esse triângulo aqui e esse outro triângulo também, tá? Se chama forma escada reduzida, né? Parece uma escadinha, tá? Ó, o nosso pivô na primeira linha ele já é 1, então ok, já está nos trinques. A gente tem que zerar esse elemento abaixo do pivô e esse, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para zerar esse elemento aqui, a gente tem que falar que a linha 2, que é a linha dele, deve receber quem? Deve receber a linha dele, né? A própria linha 2, menos quanto? 2 vezes a linha 1, né? Que eu quero eliminar o 2. Tá. E o de baixo me diz o que, né? Que a linha 3, ela vai receber o que? Ela vai receber ela mesma, menos quanto, né? Aqui é o número 1, então, menos a linha 1, tá bom? Então, essa é a nossa próxima matriz. Tá, fazendo as operações devidas, né? Obedecendo essas operações aqui. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, é só assistir o vídeo anterior sobre que eu faço a questão 11, né? Ela é justamente questão sobre forma escada reduzida. O que acontece? Fiz as operações elementares, né? Multipliquei por 2, na hora de fazer a subtração aqui zero. Aqui é só subtrair essa linha por essa, então 1 menos 1 é 0, certo? Ó, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1, né? Fica mais, fica 4. E 2 menos 1 fica 1, certo? E aqui eu tenho o 3 menos 2 vezes 1, que é 2, né? Fica 1. Ó, aqui é menos 1, né? Menos com menos fica mais. Então, K mais 2, né? Porque tem que multiplicar por 2 agora. Eu tenho esse K mais 2. E depois eu tenho esse 3 menos 2 vezes 1, né? Então, 3 menos 2 fica 1. Ok. Agora, meu pivô aqui, ó, ele já é 1. Então, já está nos trinques também. Eu só tenho que zerar essa linha
e zerar essa linha. E para isso também está simples, né? Ambas têm um número igual a 1. Então, eu vou falar aqui a minha L1 vai receber quem, né? Ela mesma menos 1, menos a L2, né? Que é a do pivô. A L3 vai receber ela mesma menos a do pivô, né? Fazendo essas operações, o que vai me acontecer, né? Ó, como minha linha do pivô foi essa segunda linha aqui, ó, né? Como foi ela, o que acontece? Ela tem esse termo K mais 2, né? Então, na hora de fazer esse termo menos esse termo aqui, ó, eu tive, né, o menos 1 menos o menos K menos mais 2, né? Opa, desculpa. Eu tive menos isso, o K mais 2. Então, isso ficou menos 1 menos K menos 2, né? Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Então, fiquei com menos K, né? Menos 3. E embaixo o processo foi análogo também, né? Eu tinha 4 positivo, subtrair com menos K, né? Menos 2. 4 menos 2 dá 2, né? Então eu tive o quê? 2 menos K. Tá bom? E os outros números foram da mesma maneira, né? O menos 1 deu 0. E aqui do mesmo jeito, ó. Deu 0 também. Tá? Ok. Agora, meu pivô deveria ser esse cara aqui, ó. Só que aí, para transformar ele em pivô, eu tenho que dividir ele por ele mesmo, né? Então eu teria que falar que o L3 deve receber quem? 1 sobre 2 menos K vezes o L3. Aí eu ficaria com 1, 0, né? Menos 3 menos K. O problema é que para eu fazer essa operação aqui, ó, para eu fazer essa operação, eu tenho que garantir que 2 menos K seja diferente de 0. Por quê? Né? Porque se eu fazer 1 sobre 0, isso é indeterminado. Isso é impossível, na verdade. Né? Eu não posso fazer isso. Em matemática, eu não posso fazer isso. Eu posso, no máximo, tomar os limites. Né? E ainda tem que falar os limites laterais. Então, eu não posso fazer. 1 sobre 0 não existe em matemática. Eu estou cometendo um crime. O que eu posso fazer, então? Eu vou separar em duas situações. Né? Uma situação. Vou começar com a situação primeiro, onde o K seja igual a 2. Ou seja, ou melhor, vou explicar assim. Onde o 2 menos K, isso, seja igual a 0. Tá bom? Seja igual a 0, e isso vai implicar o quê? Que o meu K ele vai ser igual a 2 positivo, tá bom? Tô passando esse 2 para o outro lado da igualdade. Tá, quando eu faço isso, eu vou reescrever a matriz. Tá, eu reescrevi essa matriz, né?
com o k sendo igual a 2. Ou seja, né, a gente pode olhar aqui de cima. Ó. Se o k é igual a 2, 2 mais 2 dá 4 nessa entrada. Tá bom? Dá 4. E aqui seria 2, né? Menos 2, menos 3 dá menos 5. Tá bom? Então, sinal de menos aqui. Tá, menos 5. O que vai acontecer? Eu tenho aqui embaixo 0 e 0. Eu tenho a coluna toda nula, né? Geralmente, quando a gente tem uma coluna inteira nula, a gente pode excluir essa coluna do sistema, porque ela não nos ajuda em nada. Né? Se a gente for querer rever aquela questão de posto e nulidade, eu estou olhando que o posto da matriz ampliada é igual a 2, né? Ou seja, o número de linhas não nulas é só 2 linhas não nulas, né? A terceira é nula. O posto da matriz dos coeficientes é igual a 2 também. Então, nosso sistema ele não é impossível, tá bom? Ótimo. Nosso sistema não é impossível, então ele tem uma solução. O problema é o número de variáveis é 3, tá? O número de variáveis é 3. Opa. O número de variáveis é 3. Eu acho que na disciplina vocês estão chamando de nulidade isso, né? Que é o número de colunas da matriz de coeficientes. Só que a gente só tem quantas equações? A gente só tem 2, né? Então, como a gente só tem 2 equações para 3 variáveis, para o número de colunas, né? De coeficientes, o que acontece? Não é determinado. O sistema não é determinado. Então, determine aqui, tá bom? O que eu posso fazer? Outro jeito de olhar isso é o seguinte, é essa parte aqui, ó. Isso aqui corresponde a dizer o quê? Que 0 vezes a variável z é igual a 0. Bem, qualquer número de z isso satisfaz. Qualquer número mesmo, qualquer número real, isso dá certo. Na verdade, qualquer número complexo até. Então, o que acontece? Como para qualquer z isso satisfaz, a gente vai ter infinitas soluções. Tá bom? Infinitas soluções. Se eu vou reescrever o sistema, eu vou reescrever ele como x menos 5z igual a 0. Aqui y mais 4z igual a 1. Tá bom? Ou seja, nossa, esse ficou feio. Ou seja, x é igual a menos a 5z, e o y ele é igual a 1 menos 4z. Ou seja, qualquer valor que eu fixo para z, eu escolho um z aleatório. Aí eu acho x e y. Ou seja, eu tenho que escolher, eu tenho que fixar um valor para z. E existem infinitas possibilidades. Então aqui a gente já tem uma daquelas opções, né? Que é a 2i. 2i corresponde a quê? A k igual a 2, tá bom? Certo. Quando eu faço a condição que menos 2k agora é diferente de zero, né? Voltando lá atrás, onde eu tinha feito essa operação na linha, o que eu posso fazer? Agora sim, eu posso falar que esse pivô é 1, certo? E esse k e esse menos 3 a gente não sabe, a gente só sabe que ele não é 2, tá? O k é diferente de 2, tá bom? Tá. Quando o k é diferente de 2, a gente continua fazendo as nossas operações, né? Eu tenho que zerar esse cara aqui
e eu tenho que zerar esse cara aqui, né? Ou seja, eu vou transformar a minha linha 2, vai ter que ser igual a ela mesma, menos, tá? A de cima, né? Menos K mais 2 vezes L3, né? Que é o nosso pivô. E a linha 1, ele deve receber quem? Ela mesma, né? Menos, agora ó, aqui é menos K mais 3, né? Se eu botar um menos em evidência, então vai ser mais, tá? K mais 3, tá bom? Vezes a linha L3, que é o nosso pivô. E a gente continua fazendo a operação. Fazendo as operações, então, note que a gente acaba sumindo com os Ks, né? E os outros dois aqui, elementos da linha 1 e 2, acaba não mudando, porque esse elemento do pivô aqui é 0, né? Da linha do pivô é 0. Então, a gente simplesmente some com os Ks, né? Que a gente faz as operações para ele sumir, é de propósito. Então, a gente já está com a nossa forma escada reduzida, ó, prontinho, os triângulos igual a 0. Tá bom? Então, a gente tem a solução desse sistema, que x é igual a 0, y é igual a 1, e o z é igual a 1, é igual a 0, né? Essa aqui é a nossa solução. Tá bom? Essa é a nossa solução. Tá. Aqui é o que a gente quer no item, né? Item 1. Só para ficar mais claro. No item 3, né? Que a gente pede o seguinte, né? Nenhuma solução. Bem, aqui é para qualquer valor diferente de 0. Qualquer valor de k diferente de 2, né? E para k igual a 2, a gente viu que tem solução também. Então, não existe, tá? Não vai existir k, tá? Pertencente aos reais, tal que o sistema não tenha solução. Tá bom? Vou escrever abreviado, né? Assist não tem solução. Não escrevam assim na prova, tá bom? Então, é isso aí. Eu ia comentar sobre a letra B, e eu vou comentar bem rapidinho, que é o seguinte. Se você olhar essas equações aqui, ó, elas estão repetidas, a não ser pelo k, tá bom? Então, obrigatoriamente, x mais y mais z tem que ser igual a x mais y mais b. Então, o k tem que ser igual a 1, tá? Se olhar só essas duas, tá? O k tem que ser igual a 1, por exemplo. Se o k for igual a 1, olha aqui, a gente tem um k vezes z. Então, fica novamente a equação x mais y mais z. De novo, igual a 1. Então, eu vou ter uma equação só, porque todas vão ser iguais, as três vão ser iguais. Então, eu vou ter uma equação só com 3 variáveis. Eu vou ter um sistema de infinitas soluções, né? Você pode escolher qualquer tipo de solução. Aqui valendo 0, aqui valendo meio, aqui valendo meio. A soma dá 1. Ou aqui valendo 1, né? Igual a solução lá atrás da nossa outra questão. O resto valendo 0, dá 1. Então, tem infinitas soluções. Agora, para qualquer k diferente de 1, o que vai acontecer? A gente vai ter duas equações idênticas com as respostas diferentes. Ou seja, vai ser impossível. Nosso sistema vai ser impossível. Não existe solução que dá duas respostas diferentes para a mesma equação, tá bom? E não existe valor único. Não existe k que dá uma solução só na B, tá? É isso que eu queria comentar. Vocês podem até falar isso na argumentação também, né? Matemática não é só decorar método, matemática é entender. Se vocês puderem argumentar com as palavras, com a lógica também é bom. Então, é só isso que eu tinha que falar. E obrigado por assistir até aqui e até a próxima.